todos. Por motivos técnicos não foi possível disponibilizar a gravação integral do terceiro e último webinar do ciclo de webinars dedicado à gestão de dados e dados abertos. E então esta sessão corresponde a uma tentativa de regravação técnica do webinar com o objetivo de garantir a partilha dos conteúdos e as mensagens-chave desse evento. Passo então a palavra à Ana Salvado, em representação da coordenação da equipa multissetorial de monitorização da Replan. Então, boa tarde a todos. Esta sessão pretende assegurar a divulgação dos principais conteúdos que foram partilhados no webinar 3. Foi o último webinar do ciclo Gestão de Dados e Dados Abertos, uma iniciativa promovida pela equipa multissetorial da Replan e que procurou, através de 3 momentos, promover uma reflexão integrada sobre o papel estratégico dos dados abertos. Os oradores deste terceiro webinar partilham a experiência da Direção-Geral do Território na disponibilização de dados abertos através do Sistema Nacional de Informação Geográfica, com destaque para a articulação do SNIG com o Portal Nacional de Dados Abertos, nomeadamente no que se refere aos dados abertos de natureza geográfica e ao conjunto de dados de elevado valor. E apresenta-se ainda o caso particular dos dados LIDAR, bem como um exemplo concreto da sua reutilização pelo Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo, ilustrando de que forma os dados geográficos apoiam a monitorização e a avaliação de políticas públicas com expressão territorial. Então, temos connosco a Alexandra Fonseca, engenheira do ambiente e investigadora principal, a Isabel Pina, geógrafa e chefe da Divisão de Desenvolvimento Territorial e Política de Cidades, e o Paulo Patrício, engenheiro geógrafo e diretor de Serviço de Geodésia, Cartografia e Informação Geográfica. Passo então a palavra à Alexandra. Muito obrigada. Eu gostaria de começar por agradecer a vossa presença e o interesse pelo webinar dedicado aos dados abertos de natureza geográfica da responsabilidade da DGT, a presença que tiveram no webinar e à equipa multissetorial de monitorização da Replan pela oportunidade de partilharmos estes desenvolvimentos no webinar. Vou aqui então partilhar os slides para iniciar então. Já estão a ver? Eu começo com a apresentação do SNIG, como foi referido, o Sistema Nacional de Informação Geográfica, o que é, o historial, as componentes e a governança e o papel da Diretiva INSPIRE no seu desenvolvimento, realçando a ligação atual com a Diretiva de Dados Abertos e a interoperabilidade do SNIG com o dados.gov, dando destaque aos conjuntos de dados de elevado valor e ao seu regulamento, ao respectivo regulamento. O Sistema Nacional de Informação Geográfica é a infraestrutura nacional que permite a pesquisa dos metadados e a visualização e descarregamento dos conjuntos de dados geográficos que são produzidos ou mantidos pelas entidades públicas e também privadas em Portugal, dando também acesso a outra informação relevante, documentação, ações de formação e ainda informação específica sobre a Diretiva INSPIRE e a sua implementação. Irei seguir o percurso do SNIG, destacando os principais marcos na sua evolução. O Sistema Nacional de Informação Geográfica foi criado em 1990 com a coordenação do Centro Nacional de Informação Geográfica, uma instituição de investigação responsável pelo desenvolvimento, pela promoção e dinamização da infraestrutura junto das entidades. Foi na altura concebido como uma rede distribuída de informação cartográfica e alfanumérica, ligando entre si os principais produtores nacionais, regionais e locais, e foi a primeira infraestrutura de informação geográfica da Europa a ser disponibilizada na internet. Em 2002, como resultado do processo de fusão do SNIG com o Instituto Português de Cartografia e Cadastro, o SNIG passa a ser coordenado pelo Instituto Geográfico Português, sendo destacar nesta fase o desenvolvimento do editor MIG, o editor de metadados, e a criação do perfil MIG,
bem como o lançamento do geoportal do SNIG, que permitiu ir dinamizando, no fundo, a infraestrutura nacional de informação geográfica, de forma alinhada com os estándares vigentes, nomeadamente os da ISO e do Open Geospatial Consortium. A entrada em vigor da diretiva INSPIRE em 2007 foi um marco importante para a evolução do SNIG, a sua transposição em 2009, que cria o Conselho de Orientação do SNIG, o COSNIG, trouxe um novo impulso ao desenvolvimento da infraestrutura, que passou depois a contar com novas redes de pontos de contacto institucionais, grupos de trabalho, estruturas organizacionais essenciais para o desenvolvimento da infraestrutura de informação geográfica e também para a aplicação da diretiva INSPIRE. Falando um pouco sobre a diretiva INSPIRE, ela surge com o intuito de criar a infraestrutura europeia de informação geográfica para, entre outros aspectos, suportar as políticas ambientais da União Europeia. Baseia-se nas infraestruturas de informação geográfica estabelecidas e geridas pelos Estados-membros, abordando 34 temas de dados espaciais que são relevantes para as aplicações ambientais e que estão distribuídos por 3 anexos. Identificam-se aqui os princípios que estiveram na base da diretiva, cuja implementação foi sendo realizada de forma faseada, como é indicado aqui no calendário, seguindo disposições de execução juridicamente vinculativas, que no fundo detalham os requisitos que são relativos ao acesso, à interoperabilidade e à disponibilização dos dados, e por outro lado também documentos de orientação técnica não juridicamente vinculativos, que no fundo especificavam como as obrigações legais podiam ser implementadas na prática. Vemos aqui as estruturas organizacionais associadas ao desenvolvimento do SNIG, com as redes de contactos e os grupos de trabalho que envolvem as entidades da administração pública aos vários níveis, e surge o Conselho de Orientação do SNIG, que é o órgão de coordenação estratégica da infraestrutura, que conta com 37 entidades que estão aqui listadas. A adoção em 2015 da Visão e Plano de Ação SNIG 2020 constitui um importante marco no acesso à informação geográfica em Portugal e no desenvolvimento do SNIG. Vemos aqui a sessão colaborativa, onde a visão foi concebida. Esta visão, produzida nestes moldes e aprovada no COSNIG há cerca de 10 anos, já colocava o SNIG como uma infraestrutura que promove a existência de políticas de dados abertos. De destacar que a participação e envolvimento das entidades foi desde sempre um aspecto-chave no desenvolvimento do SNIG. Continuando a percorrer os principais marcos, ao longo do período indicado, a diretiva INSPIRE foi a grande força motriz do desenvolvimento do SNIG, não só em Portugal, mas também nos outros países. Destaca-se em 2016 como um marco importante a reunião bilateral promovida pela Comissão Europeia com os diferentes Estados-membros e que, no fundo, promoveu a adoção de importantes decisões que foram assumidas pelas diferentes entidades dos Estados-membros, nomeadamente a identificação de conjuntos de dados geográficos prioritários, sobre os quais incidiriam os requisitos do INSPIRE de forma prioritária. Em 2019 é lançado o novo geoportal do SNIG e com a criação do Registro Nacional de Dados Geográficos, que permitia melhorar a pesquisa no catálogo, pretendia permitir melhorar a pesquisa no catálogo do SNIG, que era um dos aspectos em que a visão apostava. O geoportal do SNIG foi criado em 2019 e inclui 3 entradas, estão aqui indicadas. O botão aceder dá acesso ao Registro Nacional de Dados Geográficos, que permite a pesquisa e o acesso através de serviços aos conjuntos de dados geográficos, incluindo ainda também o acesso a um visualizador. O botão partilhar, que indica como podem as entidades partilhar a informação dos metadados e dar acesso aos seus dados. E o botão Saber Mais, que permite obter informação sobre o SNIG, nomeadamente legislação, evolução, organização e documentos que possam ser úteis para as instituições. A partir de 2019, o geoportal do SNIG permite alimentar o geoportal INSPIRE através do processo de harvesting, o que constituiu na altura um importante marco para a evolução do SNIG. Referem-se aqui a alguns números que caracterizam o SNIG, de destacar a disponibilização de 2.881 conjuntos de dados geográficos com políticas de dados abertos. Contabilizando dentro de diferentes categorias, só que estes gráficos representam, constata-se que a cobertura local domina, que a escala mais frequente é a escala 1/10.000 ou superior, que os dados abertos representam mais de 60% dos conjuntos de dados geográficos e que a maior parte corresponde à cartografia oficial. Os serviços de visualização estão em maior número que os serviços de descarregamento e as categorias de planeamento e cadastro e de mapas de base são as que abrangem grande parte dos metadados, sendo possível identificar o número de metadados das entidades nos diferentes temas, e o que estará naturalmente em sintonia com as suas áreas de atuação.
Com a entrada da nova década, chegamos à reta final da aplicação da Diretiva Inspire e à era da Diretiva Dados Abertos, que é onde nos encontramos, considerada como um dos pilares da atual Estratégia Europeia de Dados, que requer, como já referido, a identificação e disponibilização de conjuntos de dados de elevado valor. E, tal como já foi referido pela ARTE no primeiro webinar deste ciclo, o desenvolvimento do SNIG ocorre agora de forma alinhada com a Diretiva Dados Abertos. E enquanto se entra na fase de reflexão e avaliação da Diretiva Inspire e do seu futuro, em articulação com novas abordagens, como as dos espaços de dados europeus, como o Green Deal Data Space e a iniciativa Green Data for All, é solicitado às entidades que identifiquem os seus conjuntos de dados de elevado valor e apliquem neles os requisitos de publicação e reutilização que estão definidos no respectivo regulamento. De referir também que foi nesta altura, em 2022, que foram aprovadas as linhas orientadoras para a evolução do SNIC, também em sintonia com a Diretiva de Dados Abertos. Continuando o percurso, os dados abertos do SNIC passam a ser carregados por harvesting no portal dados.gov, talvez aí a partir do final de 2023 e início de 2024, e em 9 de junho de 2024 são publicados os conjuntos de dados de elevado valor no geoportal do SNIC, tendo sido criado um filtro específico para esses dados, através do qual é possível fazer pesquisa destes dados no catálogo. O portal dados.gov, ao proceder ao harvesting dos dados abertos do SNIC, consegue assim obter, através da respectiva keyword, os conjuntos de dados de elevado valor de natureza geográfica. Entretanto, continuam os desenvolvimentos que conduzirão ao futuro da Diretiva Inspire e do geoportal Inspire, e é nesta fase que nos encontramos atualmente. Passo agora a mostrar alguns exemplos de dados pesquisáveis no catálogo do SNIC, neste caso 146 conjuntos de dados geográficos abertos são disponibilizados pela APA, a que é possível aceder através de serviços de dados geográficos. Identificam-se nestes resultados de pesquisa os serviços de visualização WMS e os serviços de download WFS que os utilizadores podem utilizar e explorar num sistema de informação geográfica. O ICNF disponibiliza 72 conjuntos de dados geográficos abertos. Vemos aqui que, para estes resultados de pesquisa, o acesso é dado através de serviços de visualização. Como já referido, o SNIG alimenta o portal de dados abertos de dados.gov, com os dados abertos que residem no SNIG, através de harvesting, e o dados.gov, por sua vez, alimenta depois o portal europeu de dados. As entidades que têm metadados de dados abertos no SNIG têm de formalizar o pedido à ARTE, criando um utilizador, e só depois é que se procede ao harvesting. Têm também que colocar a sua sigla e a identificação da data policy nos respectivos metadados, bem como a licença atribuída. Os metadados das plataformas, como se verifica aqui no esquema, seguem diferentes estándares, o que requer o seu alinhamento. Dos 4.550 conjuntos de dados geográficos Portugal continental e regiões autónomas registados no SNIG, 280 são conjuntos de dados de elevado valor de natureza geográfica. Vimos aqui o filtro que foi criado e que eu já referi. As categorias temáticas dos conjuntos de dados de elevado valor definidas no regulamento de execução estão aqui indicadas, sendo mais de 50% dos temas nelas incluídos associados à Diretiva Inspire. As categorias são a geoespacial, a observação da Terra e do ambiente e a mobilidade. De acordo com o regulamento dos conjuntos de dados de elevado valor, estes devem ser gratuitos, recorrendo à licença CC BY 4.0 ou menos restritiva, disponibilizados em formato digital legível por máquina e por meio de interfaces de programação de aplicações, as chamadas APIs. Veremos nas apresentações seguintes que este tipo de acesso, o recurso a APIs em determinados temas, nomeadamente no âmbito da observação do Observatório do Ordenamento do Território e do Urbanismo. De referir que 19 das 37 entidades do COSNIG identificaram HVD. Analisando agora as diferentes categorias dos HVDs reportados pelas entidades, constata-se que é a categoria de observação da terra e do ambiente que abarca mais conjuntos de dados geográficos, sendo também a que envolve maior número de entidades. É também possível verificar a distribuição dos valores por categoria relativos às entidades que reportaram HVD. Identificam-se aqui os valores de conjuntos de dados de elevado valor em cada tema, para as 3 categorias temáticas. Na categoria mais numerosa, a observação da terra e ambiente, surgem em maior número a altitude, as zonas de risco natural, as zonas de gestão, restrição e regulamentação, as instalações de monitorização do ambiente, a ocupação de solo, entre outras. Temos aqui os conjuntos de dados de elevado valor identificados pela DGT, que são 18. É possível, recorrendo ao visualizador, visualizar o exemplo da carta, por exemplo, da carta de uso e ocupação de solo, neste caso a da série 2, a nova COS, um dos HVDs identificados pela DGT. É possível constatar que o visualizador do SNIC tem ligação
direta com o catálogo de metadados, como se vê aqui na imagem do slide. No visualizador podemos também aceder aos metadados do conjunto de dados geográficos que estamos a visualizar. Neles se verifica, por exemplo, aqui no caso da COS, que segue a política de dados abertos, observando-se a respectiva licença, que está em sintonia com o que é exigido no regulamento dos HVDs. Aqui visualizamos os dados de navios naufragados disponibilizados pelo Instituto Hidrográfico, também como um conjunto de dados de elevado valor. E, por fim, identifico no catálogo do SNIG os dados de LIDAR de Portugal Continental, que, entre outros dados, serão apresentados pelo Paulo Patrício na apresentação que se segue. Como notas finais, gostaria de referir a estratégia de renovação do SNIG terá que considerar as mudanças em curso na Europa decorrentes da European Data Strategy, que, entre outros diplomas, se apoia na Diretiva de Dados Abertos e no respectivo regulamento de execução dos HVDs, e a publicação da revisão da Diretiva INSPIRE terá implicações na legislação do SNIG e na operacionalização de alguns procedimentos. Identifico aqui os elementos da equipa SNIG Inspire presentemente envolvidos nos desenvolvimentos que aqui referidos e passaria então agora a palavra ao Paulo Patrício. Obrigada. Obrigado, Alexandra. Eu vou então fazer também a minha apresentação na sequência da apresentação da Alexandra sobre o Sistema Nacional de Informação Geográfica, o SNIG, que tem registado um conjunto de informação geográfica produzida por várias entidades. Eu vou agora apresentar alguns dados concretos produzidos pela DGT, conjuntos de dados de elevado valor. E gostaria de começar por falar da cartografia topográfica, do formato de imagem, dados raster. São coberturas produzidas regularmente pela DGT desde os anos 90 e que estão disponíveis como conjuntos de dados de elevado valor, disponíveis através de serviços da VMS, da VMTS, que podem ser utilizados nos softwares de sistemas de informação geográfica, como o QGIS ou ArcGIS, mas que estão também disponíveis, também é possível visualizá-los para os utilizadores que não têm estas ferramentas, é possível visualizá-los através de um browser da internet, numa plataforma que a DGT criou, que se chama um visualizador, que se chama Portugal Visto do Céu, que permite ver estas coberturas adquiridas ao longo dos anos pela DGT, como disse. Coberturas de imagens e de imagens obtidas com fotografias de avião ou fotografias ou imagens de satélite obtidas dessa forma. Portanto, são ortofotos. Temos a ver aqui a lista disponível, que inclui todas as coberturas de ortofotos produzidas ao longo dos últimos anos, com resoluções desde 50 cm a 25 cm, incluindo também imagens de satélite. A mais recente foi adquirida em 2023, de muito grande resolução, com 30 cm, e depois temos também mosaicos mensais sem nuvens do Sentinel-2 produzidos mensalmente, imagens artificiais sem nuvens, que podem também ser consultados nesta plataforma, para além de poderem ser consultados através de serviços. Nesta plataforma temos ainda outra funcionalidade, para além de acedermos à lista de todas estas imagens que podemos visualizar em cada momento, podemos também fazermos uma comparação entre duas épocas, ou seja, é possível comparar duas imagens de duas épocas diferentes. Eu aqui estou a comparar uma imagem de ortofotos, portanto, fotografia aérea obtida em 2004, entre 2004 e 2006. Estou a visualizá-la do lado esquerdo do ecrã e do lado direito estou a visualizar uma imagem de satélite de muito grande resolução, adquirida em 2023. E este visualizador permite comparar duas épocas, e aqui eu fui aqui para uma zona próxima de Vila Real, ao pé de Vila Pouca da Guiar, em que é possível ver do lado esquerdo a imagem de 2004 e do lado direito a imagem de 2023. Fui aqui para uma zona em que há alterações no território, como podem ver, em 2004 não havia esta estrada que está aqui, e também não havia esta albufeira, e em 2023 já existe uma albufeira. Portanto, eu depois poderia ir buscar outras épocas e perceber em que época é que esta albufeira ou esta estrada foi construída, mais próxima, mas eu posso navegar pelo território e perceber entre duas épocas. Eu posso agora ir navegando e perceber as alterações. Aqui, por exemplo, não havia estradas, aqui são os novos caminhos que foram construídos, aqui uma autoestrada, enfim. Eu posso ir navegando e ver as alterações que foram produzidas no território ao longo do tempo. Isto é um visualizador rápido das imagens, é só para mostrar que esta informação existe, são dados abertos,
sem qualquer restrição de utilização e podem ser consultados. Ainda no domínio da cartografia topográfica, agora eu gostaria de falar de outra cartografia topográfica, não a cartografia de imagem, como esta que vimos aqui, mas a cartografia vetorial, ou seja, a cartografia que é a cartografia base, em que os elementos são representados através de linhas, pontos, polígonos, e tenho aqui um pequeno vídeo que mostra uma cartografia topográfica que está neste momento a ser produzida pela DGT. Portanto, isto não são dados finais, ainda são dados que estão em verificação pela DGT, mas a DGT está a produzir esta informação vetorial para todo o território de Portugal continental e no segundo semestre esta informação estará disponível. E agora tenho aqui um pequeno vídeo para vos mostrar o tipo de informação de que estamos a falar. Portanto, estamos a falar de vários temas de informação geográfica. Aqui podemos ver a toponímia, portanto, aqui é a zona de Leiria. Podemos ver aqui os topónimos que existem, as designações locais. Portanto, isto é um dos temas da cartografia. Podem consultar aqui todas as designações, os lugares, as praias. Aqui estamos junto à praia, o nome das praias. Toda essa informação vai estar disponível. Depois temos outros temas, que é a altimetria e a hidrografia. Aqui temos a altimetria, podemos visualizar as curvas de nível. Aqui, curvas de nível também com a distância de 5 metros. Depois temos aqui a hidrografia, que já tínhamos visto, também era uma albufeira, no Rio Rios. Temos os transportes, temos o transporte rodoviário, ferroviário. Temos os nós, que permitem a representação da rede e que permitem a exploração da rede de transportes como uma verdadeira rede, para cálculo de tempos. E aqui temos uma infraestrutura de apoio à estrada, que era uma estação de serviço, associada a essa estação de serviço os vários atributos. Portanto, aqui estamos a visualizar, a ideia do vídeo é apenas mostrar o volume da informação, o detalhe da informação que está a ser adquirido. Agora estamos a ver já as construções, as infraestruturas. Aqui temos um equipamento esportivo, temos as casas com duas designações, temos os atributos, duas cores, umas são para utilização residencial e outras para outras utilizações, são as duas cores que aparecem ali, a rosa e a roxo. Enfim, associado a cada objeto existe um conjunto de atributos. Os utilizadores depois poderão explorar todos esses atributos que estão disponíveis na informação. Aqui estamos a ver uma zona de uma instalação de gestão ambiental, isto é uma instalação de tratamento de resíduos, depois tem aqui associado o nome dessa instalação, penso que isto é na Marinha Grande. Agora estamos na zona de Leiria, estamos a ver aqui a zona central de Leiria, temos a ver aqui o rio, estamos a ver a classificação das casas, temos várias infraestruturas representadas, como veem aqui. Aqui temos as escolas que são representadas, vários equipamentos. Aqui temos o exemplo do hospital, este é o Hospital de Leiria, também está aqui representado, as várias equipamentos que existem dentro do hospital, as características deste hospital estão também representadas. Portanto, isto era só para vos mostrar o tipo de cartografia que a DGT está neste momento a produzir e, como disse, no segundo semestre estará disponível para todos os utilizadores, através de uma infraestrutura que está também em desenvolvimento, que se chama Base de Dados Nacional de Cartografia. Esta plataforma, esta infraestrutura está a ser desenvolvida, vai incorporar toda esta cartografia topográfica e esta cartografia topográfica poderá ser consultada a partir desta infraestrutura. Estará também disponível a partir de setembro, outubro de 2026. E agora eu gostaria de vos mostrar outros conjuntos de dados que a DGT produziu recentemente, que são os dados LIDAR. Portanto, os dados LIDAR, para quem não está familiarizado com a tecnologia LIDAR é um sensor que é colocado num avião, emite pulsos de luz e esses pulsos de luz depois são refletidos pela superfície, pelas casas, pelo solo, pelas árvores e são recolhidos novamente pelo sensor. Ao serem devolvidos ao sensor, permite calcular a distância percorrida pelo sensor e isso permite determinar a altitude. Ou seja, permite-nos recolher pontos que caracterizam o território, pontos no espaço. Esta informação foi adquirida em 2024 e terminou em 2025 e é possível fazer o descarregamento de toda essa informação a partir do centro de dados da DGT. Está neste endereço, é o cdd.dgterritorio.gov.pt. É possível vir a este catálogo, ver as coleções, que tipo de dados é que temos. Temos a nuvem de pontos, que eu estava a referir, portanto um conjunto de pontos, uma nuvem de pontos no espaço. É possível descarregar esse fecheiro no formato de LAS e depois é possível também descarregar modelos digitais do terreno, ou seja, os pontos só sobre o solo e modelos digitais de superfície, estes já contemplando as casas, os edifícios, as infraestruturas, as árvores. As duas coleções destes modelos matriciais
com resoluções de 50 centímetros e com 2 metros, dependendo do interesse do utilizador em descarregar esta informação. Toda esta informação está disponível para descarregamento, é possível descarregar esta informação, basta fazer uma seleção da área pretendida e descarrega-se essa informação. Portanto, isto são tiles de 1 km por 1 km, é só fazer o descarregamento, é como fazer compras na internet, só que aqui é gratuito, é só carregar aqui no carrinho e adicionam ao carrinho os tiles que pretendem descarregar. Também é possível descarregar esta informação, estes dados, a partir do QGIS, ou seja, no QGIS também é possível, existe um plugin para o QGIS, basta procurarem na internet, há um plugin e através do QGIS conseguem descarregar áreas maiores ainda do que através do centro de dados da DGT. Agora gostaria de vos mostrar esta utilização destes dados é mais para utilizadores profissionais, utilizadores que sabem que já têm algum conhecimento destas ferramentas e que conseguem explorar estes dados nas ferramentas, no software dedicado à exploração destes dados. Para os utilizadores que não têm esse conhecimento, essa capacitação, eu gostaria de vos mostrar que também criámos um visualizador para a nuvem de pontos. Ou seja, este visualizador para a nuvem de pontos permite ver a nuvem de pontos num browser da internet, num browser qualquer da internet, não é preciso ter nenhum software específico, basta aceder a este endereço, que é portugal3d.dgterritorio.gov.pt e conseguem visualizar o território a 3 dimensões e visualizar a nuvem de pontos LIDAR. Eu vou-vos mostrar algumas das funcionalidades disponíveis neste visualizador. Portanto, neste momento o que estamos a ver é a nuvem de pontos. Estamos a ver a nuvem de pontos com as cores que representam estas classes. Os pontos foram classificados, se são edifícios, se é solo, se é vegetação média, alta ou baixa, são pontos, portanto estão classificados, as cores representam esta classificação, é uma classificação base. E agora eu gostaria de vos mostrar o que é possível através do visualizador LIDAR conseguir ver. Portanto, eu estou aqui a navegar agora sobre os dados e conseguimos visualizar como os pontos estão posicionados no espaço. Portanto, isto é uma nuvem de pontos no espaço, então todos têm altitude, têm a altitude associada a cada ponto. Isto permite-me navegar e então agora eu consigo fazer esta visualização dos dados. Importa também, portanto eu estou aqui a ver a Torre de Belém, consigo, como para além do sensor LIDAR, o avião tinha também incorporado, no momento do voo, uma câmara fotográfica, foram também tiradas fotografias. E ao serem tiradas fotografias, é possível, depois a posteriori, com processamento adicional, atribuir a cada um destes pontos a cor da fotografia. O que é que isto permite? Permite visualizar os pontos como se fosse uma fotografia, mas como são pontos posicionados no espaço, ao contrário de uma fotografia, não é? Eu consigo fazer a visualização desta forma, ou seja, estou a visualizar os dados, os pontos, mas parece em tudo uma fotografia. Portanto, eu posso navegar aqui um pouco para percebermos o tipo de informação que está disponível neste, o que é que eu consigo ver neste visualizador. E é questão de navegar, questão de procurar, é só utilizar aqui, estou a utilizar o control para fazer posicionar níveis diferentes de altitude à volta dos edifícios e consigo navegar. Gostaria de vos mostrar algumas das funcionalidades que estão disponíveis neste visualizador. Uma delas é a possibilidade de eu ir para um local específico, portanto, esta informação existe para todo o território de Portugal continental e agora uma das possibilidades é eu ir para um determinado ponto concreto. Portanto, vou para a Serra da Estrela. Vou aqui para a Serra da Estrela, volto à classificação. Portanto, aqui penso que já estão a identificar aqui a Serra da Estrela. Estou aqui a ver a classificação, os edifícios, o vermelho são os edifícios. Estou aqui já na parte central da Serra da Estrela. Consigo voltar para a fotografia, os pontos da cor da fotografia, e consigo navegar. Aqui, outra das funcionalidades, com o botão direito do rato, eu consigo ver a altitude de um determinado ponto. Estou a ver aqui a altitude deste ponto, nesta estrutura que está aqui instalada, 2013. Portanto, eu agora consigo navegar aqui, afastar-me um pouco, consigo navegar e agora
Para ver se passar para a classificação, consigo navegar aqui pelo VAL. Vamos aqui navegar até manteigas. Consigo mostrar mais algumas funcionalidades. Uma das funcionalidades, por exemplo, também que temos disponíveis no visualizador é a possibilidade de medir. Repararam há pouco eu estava a medir com o botão direito, consegui ver a altitude de um determinado ponto. E existe aqui também outra funcionalidade, que é a possibilidade de eu desenhar um polígono e medir uma área. Por exemplo, se eu quiser medir a área deste telhado, consigo medir a área. Não está bem aqui. Portanto, estão a ver, estão aqui a medir a área deste polígono. Isto é uma funcionalidade, aparece aqui também o perímetro. Depois consigo fazer mais medições, por exemplo, consigo inclusive fazer as medições com uma linha. Imagina que eu quero medir a altitude desta árvore, aqui em cima. Posso iniciar uma linha e desenhar a linha. Posso medir a altitude desta linha. É uma questão só de navegar e posso corrigir até inclusive consoante a posição em que eu estou, consigo perceber qual é a melhor forma de medir. Portanto, mas aparece aqui a altura, a diferença de alturas e o comprimento da linha. Isto são algumas das funcionalidades. Gostaria ainda de mostrar mais algumas funcionalidades. Aqui, gastar-me um pouco para mostrar mais uma funcionalidade que me parece interessante. Isto não são algumas das funcionalidades, existem outras que podem ser exploradas. Depois, como disse, o visualizador o endereço é portugal3d.egterritório.pt. Podem explorar tudo isto no browser, num browser qualquer. Outra funcionalidade interessante também é a possibilidade de fazer perfis. Posso fazer um perfil de um determinado ponto ou outro. Aqui temos um vale. Fazer um perfil nesta zona. E aparece-me aqui um perfil desta linha que eu desenhei. Posso aumentar a altura da linha. Posso mudar a classificação à volta. Ficar só isto. Posso, no caso do perfil, posso visualizar apenas o perfil. Posso voltar atrás. Esta é a zona do perfil. Posso depois no perfil mudar a escala. Estão a ver? Posso fazer o deslocamento do gráfico. Posso aumentar aqui a escala. E posso também, inclusive, exportar esta informação para a imagem. Portanto, eu posso exportar esta informação para a imagem. Eu se consigo mostrar. Portanto, isto exporta-me esta informação para uma imagem, o perfil que eu acabei de fazer. E posso só abrir. Depois posso utilizar esta imagem, isto é um PNG. Posso simplesmente usar esta imagem. Vamos ver aqui. Isto é uma imagem. Estou a vê-la está aqui no centro. Vou ver aqui esta imagem. Portanto, isto é uma imagem, simplesmente uma imagem. Posso simplesmente usar esta imagem num relatório, num documento que esteja a produzir. Depois de o fazer no visualizador, posso retirá-lo. Posso limpar isto, posso voltar atrás. Agora gostaria ainda de vos mostrar mais algumas características do visualizador. Aqui, mais a sul. E nesta zona gostaria de vos mostrar também outra característica interessante destes dados, que é que decorre do facto da densidade de pontos ser muito elevada. Portanto, nós estamos a falar de uma densidade de aproximadamente, em média, 10 pontos por metro quadrado, que significa que nós temos um ponto a cada 31,6 centímetros, em média, um ponto do território, e isso permite-nos, se virem aqui, aparece aqui a cinzento escuro, um conjunto de pontos que não têm uma classificação própria, aparecem como não classificados, está aqui identificados como não classificados, mas se repararem, representam linhas de alta tensão e os cabos, ou seja, isto decorre da densidade de pontos. Como a densidade de pontos é muito elevada, eu consigo inclusive recolher os cabos de alta tensão e as torres de alta tensão, como podem ver aqui, é facilmente
visualmente perceptível o que é que são, apesar de não estarem classificados. Isto para mostrar a riqueza dos dados e para dizer que esta classificação que nós temos aqui com estas classes é apenas uma classificação e que é possível ter uma classificação mais fina dos dados, que os dados permitem ir buscar outras classes que não estão a priori identificadas. Portanto, isto é para vos mostrar isto. Outra característica muito interessante, acho eu, também é a possibilidade de, eu há pouco naveguei para a Serra da Estrela e agora vou navegar para outro local, mas vou navegar para um município. Vou navegar para um município, porquê? Porque existe aqui outra característica interessante, que é, se fizer a pesquisa para um município, eu vou ver só a área desse município. Se repararem aqui no URL que aparece cá em cima, na barra, já deixou de aparecer Portugal e passa a aparecer Alcácer do Sal. Isto significa que eu posso ver um município em concreto, em particular. Qual é a vantagem desta solução? A vantagem é que eu não tenho que estar a ver o país todo, porque em termos de performance do visualizador é mais lento, e posso optar por ver apenas um determinado município, porque eu posso querer fazer só o meu trabalho num determinado município e melhorar a performance do meu visualizador, escuso de ver o resto do território. Tenho que vir aqui a possibilidade também de aumentar a densidade de pontos que eu vejo, a dimensão dos pontos, torna aqui a visualização mais interessante, mas isso o utilizador controla em função também da velocidade de internet que tem disponível no momento. E agora eu gostaria de vos mostrar outra funcionalidade aqui já em Alcácer do Sal, outra funcionalidade que também está no visualizador, que é a seguinte, que é, vamos a ver aqui a zona central da Alcácer do Sal. Estou a mostrar Alcácer do Sal porque, como sabem, nos últimos meses foi vítima daqui de inundações causadas pela tempestade Christian. Houve aqui algumas inundações e há uma funcionalidade aqui no visualizador, isto é a ponte. Agora vou mudar para a fotografia, para a cor da fotografia, percebe-se melhor. Como vimos há pouco, é possível, com o botão direito do rato, ver a altitude num determinado local. Eu vou aqui para a zona da estrada, estamos a ver aqui uma altitude de 2,8 metros. E uma funcionalidade que também está aqui neste visualizador é a possibilidade de eu filtrar os pontos que estou a ver no momento em função da altitude. O que é que isto significa? Eu posso simular aqui a subida do nível das águas. Ou seja, estou ali a ver que a altitude neste ponto é 2,8. Se eu simular aqui, disser que só quero ver os pontos a partir de 2,7, para repararem, isto vai simular a inundação 2,8, se continuar a simular e for mudando os valores, consigo ver 3,2. Em função da subida das águas, consigo perceber quais são as áreas afetadas no visualizador. Ou seja, como os pontos têm todos uma altitude, basta filtrar esses pontos. Imaginem que a água continua a subir, eu consigo perceber quais são as várias zonas que vão sendo afetadas à medida que o nível das águas vai subindo. Subir até 4,5, já aparece mais zonas, enfim. Podemos continuar a fazer simulações, isto é interativo, eu posso fazer isto de forma interativa, estão a ver? E consigo perceber as áreas afetadas em função da altitude, do nível de subida das águas. E com isto termino a minha apresentação. Agora gostaria de passar, vamos falar do Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo e passo a palavra à minha colega Isabel Pina. Muito obrigada, Paulo. Pronto, o que vos vou mostrar é precisamente o Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo. Deixem-me só aqui partilhar o ecrã, que é um outro produto produzido pela DGT e que, no fundo, é uma reutilização não só dos nossos dados, daqueles que o Paulo apresentou e que a Alexandra também referiu, mas também um conjunto de dados de outras entidades. Este observatório, no fundo, é o repositório do Sistema Nacional de Indicadores Territoriais, que tem por missão principal acompanhar a monitorização de políticas de ordenamento do território. Em particular, a implementação do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, o PNPOT. No entanto, este observatório tem cerca de 500 indicadores, portanto, ele acaba por fornecer um suporte baseado
em evidência, neste caso evidência territorial, para um conjunto muito diversificado de políticas públicas, políticas que tenham precisamente esse impacto, digamos assim, territorial. Finalmente, nós acreditamos que através deste observatório e do conjunto de indicadores que produzimos a partir da informação da DGT, da informação de outras fontes, de outras entidades nacionais, que estamos a promover a cultura territorial no ponto de vista a partir do qual as pessoas podem ver como é que os dados se transformam em informação. Eu vou-vos mostrar aqui, portanto, como vos tinha dito há pouco, portanto, nós temos o Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo, que no fundo é um repositório que gera um sistema de indicadores territoriais, mas simultaneamente tem também uma outra missão que é promover redes de conhecimento através digamos, do incentivo à produção de estudos aprofundados e conhecimento especializado sobre ordenamento do território, que é o nosso foco. Temos também aqui uma área bastante importante de atuação, que é a constituição de parcerias com outros observatórios e sistemas estatísticos, no fundo porque nós não estamos fechados numa caixa, já nunca estamos fechados numa caixa, e portanto incentivamos também muito essa vertente do observatório das parcerias, e já temos algumas que estão em funcionamento, nomeadamente com a ODS local, agora mais recentemente com o Observatório do Poder Local, que está em desenvolvimento pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas também outras parcerias internacionais com outros programas também que incentivam a produção de conhecimento através de evidência territorial. E estou recordando, por exemplo, que a DGT é ponto de contacto do programa ESPON, que é um programa europeu precisamente que promove os estudos baseados em evidência territorial, portanto em dados, a partir de dados do território, criar de facto conhecimento. O que vos vou agora aqui mostrar, este ambiente que nós estamos agora aqui a ver, é um novo observatório do urbanismo que a DGT irá lançar publicamente muito brevemente. Este observatório é um dos produtos que estão integrados num projeto mais abrangente que a DGT está a promover, que é o POINT, o Portal de Informação Territorial. Nós vamos lançar um conjunto muito mais alargado de produtos que acreditamos que vão melhorar muito substancialmente a forma como a informação, também a informação sobre o ordenamento do território, é disponibilizada para diferentes públicos, desde outras instituições da administração pública, mas também, sobretudo, cidadãos e empresas. Naturalmente, este portal, como concebemos agora, está redesenhado para satisfazer melhor diferentes públicos-alvo, as necessidades de diferentes públicos-alvo, nomeadamente para satisfazer as necessidades, acreditamos nós, de todos aqueles que no fundo querem saber mais sobre o território. Nós desenvolvemos aqui um conjunto de funcionalidades que eu vos vou mostrar. Assim, já nesta página inicial, queria chamar-vos a atenção para esta área. Nós aqui temos a DGT. A DGT tem o depósito de todos os instrumentos de gestão territorial. Quer dizer que qualquer plano ou programa que seja produzido no nosso território é depositado neste sistema, uma vez que a sua própria publicação em Diário da República é feita através desse sistema. Portanto, este conjunto de dados que estamos aqui a ver, 1.270 instrumentos de gestão territorial, 702 planos, são dados que o Observatório está a ler diretamente essa base de dados da DGT e eles estão permanentemente atualizados. Portanto, neste momento, este quadro que temos aqui com estes números evidencia o que é a realidade em termos de instrumentos de gestão territorial eficazes em Portugal. Sobretudo no continente, porque ainda não temos toda a informação das regiões autónomas. Depois temos aqui uma área de indicadores em destaque, que também vos vou mostrar já um bocadinho mais à frente, e começaria, se calhar, aqui por este produto, uso e ocupação e gestão do solo, que é precisamente uma área que nós desenvolvemos para explorar os produtos que são nativos
diria, nativos da DGT, uma vez que são baseados, portanto, estes indicadores que estão aqui criados e digamos, esta informação que está aqui a ser mostrada é lida a partir diretamente de alguns dos produtos da DGT, nomeadamente a Carta do Uso do Solo, que a Alexandra já referiu, a Carta do Uso do Solo, no fundo, que é uma cartografia de imagem que nos mostra, e neste caso é vetorial também, que nos mostra qual é o uso do solo no território do continente. Também este produto aqui, que é a Carta do Regime do Uso do Solo, que é produzido, por acaso, que é produzido pela DGT e que no fundo corresponde, como vos tinha dito há pouco, portanto a DGT tem o Sistema Nacional de Informação Territorial e nesse sistema se estão depositados todos os instrumentos de gestão territorial, incluindo naturalmente os planos diretores municipais. A partir desses planos diretores municipais, a DGT faz uma uniformização das legendas e consegue mostrar para todo o continente quais é que são os diferentes usos em cada município. Portanto, neste caso, nós estamos aqui a ver a primeira classificação que nós temos é aquela que distingue entre o solo rústico e o solo urbano. Assim, a olhar logo à partida, podemos ver que 92,8% do nosso território está classificado como solo rústico. Fizemos aqui uma representação destes dados por município. Portanto, podemos ver que as maiores proporções de solo rústico são, de facto, aqui nesta faixa do interior. Se viermos aqui para estes municípios, que nós já sabemos que são aqueles municípios com maior pressão urbanística e com maior população, de facto, os valores já são diferentes, porque nós no solo urbano temos 6,9% do território é solo urbano. Podemos também ver em cada um dos municípios qual é a distribuição do regime de uso do solo. Por exemplo, se eu vier aqui a Bragança, mais uma vez, Bragança tem a maior proporção do seu solo é naturalmente solo rústico. Portanto, 96% do solo de Bragança é rústico. Mas se eu vier aqui às categorias, consigo também perceber desse solo rústico como é que está distribuído nas diferentes categorias e então posso ver aqui que o espaço florestal ocupa 88,8% desse solo rústico em Bragança. Se eu clicar aqui em espaço florestal, posso precisamente ver qual é a proporção do espaço florestal para todo o continente. Portanto, se eu vier aqui, por exemplo, a Lisboa, mais uma vez, vejo aqui, em termos de categorias, qual é a distribuição das proporções das categorias do regime do uso do solo em Lisboa. Neste caso, não é surpreendente que o espaço habitacional represente 39,7% do regime do uso do solo em Lisboa. Naturalmente, portanto, estes produtos e esta área, uso, ocupação e gestão do solo permite-nos assim uma navegação rápida sobre alguns destes produtos, portanto, quer o regime do solo, como mostrei agora, mas a COS também é muito interessante. Eu aconselho depois do Observatório estar disponível que explorem, porque no fundo acaba por ser o território a revelar-se quando olhamos para ele desta maneira, acabamos por aprender bastante. Mas temos aqui uma outra área onde conseguimos explorar, portanto, todos os indicadores, os tais cerca de 500 indicadores que eu disse há pouco que estavam disponíveis no observatório. E estes tais 500 indicadores não vêm todos naturalmente dos produtos da DGT, portanto, em sua grande maioria vêm, mas nós recorremos também porque o ordenamento do território é feito de muitas coisas e não é só, e a DGT não tem toda essa informação, é preciso perceber também como é que é a distribuição das atividades, como é que é a distribuição da população, etc. E para isso temos aqui um recurso a um conjunto de fontes muito importantes que são, em primeiro lugar, o Instituto Nacional de Estatística. E a ligação que fazemos ao Instituto Nacional de Estatística é através de uma API que o Instituto Nacional de Estatística disponibiliza. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui um indicador. Pesquiso aqui um indicador, por exemplo, a taxa de crescimento efetivo. Portanto, este é um indicador que está a ser lido diretamente na base de dados do INE
E que, no fundo, o que é que nós acrescentamos aqui? Nós acrescentamos aqui duas coisas. Primeiro, a visualização, não é? A territorialização dos dados, portanto, acrescentamos aqui os dados no mapa. E depois temos aqui também uma oportunidade, portanto, neste caso nós temos uma série de dados mais longa, ela começa em 2011 e vai até 2024, são os últimos dados que foram publicados do INE, e nós acompanhamos sempre que temos uma série de dados, acompanhamos a sua visualização através de um mapa da sua evolução no tempo. Achamos que isto é bastante, logo à partida, bastante útil para a leitura mais aprofundada desses dados. Temos também aqui, naturalmente, a meta-informação e temos aqui uma outra funcionalidade importante que é comparar dados. Portanto, nós conseguimos criar mapas de diferenças a partir dos conjuntos de dados que estamos a ver. Por exemplo, este é o caso. Temos aqui a maior variação positiva entre 2011 e 2024. Foi nestes municípios, a maior variação negativa, digamos assim, foi nestes municípios. Portanto, são os municípios, no fundo, que perderam população nestes anos. Pronto, este indicador por acaso está em taxa, portanto, diria que esta, digamos, não poderíamos fazer digamos, esta leitura linear destes dados, mas para todos os outros indicadores, a generalidade dos indicadores, portanto, este comparador é bastante interessante. No entanto, isto é o que, digamos, o que de mais básico podemos fazer com o observatório, mas quisermos ir com os dados, mas quisermos ir um bocadinho mais longe. E um bocadinho mais longe, no fundo, é criar, a partir destes indicadores, aprofundarmos o conhecimento sobre temáticas específicas. E para isso desenvolvemos aqui esta área, a que chamamos perspectivas sobre o território, que no fundo é a possibilidade que nós, enquanto Direção-Geral do Território, temos de produzir dashboards temáticos, em que a partir de indicadores que estão publicados no OOTU, nós acrescentamos algumas funcionalidades que podem ser utilizadas, nomeadamente a construção de gráficas, portanto, a construção de gráficos de evolução, a criação de correlações entre alguns indicadores, a possibilidade de acrescentarmos texto, a possibilidade de acrescentarmos imagens, a possibilidade de acrescentarmos os indicadores que quisermos e de podermos analisá-los. Portanto, achamos que digamos que isto potencia um bocadinho mais criar conhecimento a partir dos dados. E podemos fazê-lo nós, DGT, e é o que vamos fazer através da criação destes dashboards temáticos. Mas temos ainda um outro dashboard, que é um dashboard do município, que no fundo nos dá um retrato. Nós, selecionando um município qualquer, nós podemos ter um retrato rápido, a partir de indicadores pré-selecionados pela DGT, um retrato rápido desse município, quer quanto à Carta do Regime do Uso do Solo, quer quanto à Carta do Uso do Solo, portanto à COS, quer quanto a um conjunto de indicadores que nós próprios vamos introduzir e pré-definir, mas achámos que isto ainda não chegava. E então o que é que vai ser possível, o que é possível aqui nesta área das perspectivas sobre o território? É possível que um utilizador, desde que esteja autenticado, e isso é feito através de login, de autenticação através da chave móvel digital ou de cartão de cidadão, vai poder criar os seus dashboards. Portanto, estes que aqui estão são nossos, mas um utilizador que se autentique cria o seu próprio dashboard com os indicadores que entender relevantes para o tema que pretende aprofundar e pode partilhá-lo com quem entender, com os utilizadores. Do ponto de vista institucional, pode ser útil para determinadas instituições que estejam a querer fazer algum relatório sobre algum tema específico e que possam, para isso, recorrer aqui aos indicadores, mas também do ponto de vista académico, também para estudantes do ensino básico. Portanto, achamos que esta ferramenta pode ser bastante interessante. E pode ser também interessante aqui nesta área dos municípios. Nós temos já um conjunto de indicadores pré-selecionados, mas um utilizador autenticado pode acrescentar ainda mais indicadores a este retrato sobre o município. Finalmente, desenvolvemos também, porque achamos que
de que é assim que vamos ter que contar com a inteligência artificial para nos ajudar a resolver alguns dos nossos problemas. Nós introduzimos também aqui um assistente de inteligência artificial. Este assistente de inteligência artificial está programado para agir sobre quer a nossa base de dados de indicador, quer sobre um conjunto de documentos com que nós o vamos alimentando. Portanto, no fundo, aqui nós podemos perguntar-lhe coisas sobre os indicadores, em particular, pedir para ele relacionar indicadores, pedir para ajudar a interpretar determinado comportamento, determinado indicador ou de um conjunto de indicadores, ou então pedir para ele nos dar mais informação sobre o território. Portanto, basicamente aquela pergunta que nós fazemos aqui, o que precisa saber sobre o território. Neste caso, por exemplo, eu vou-lhe perguntar só para exemplificar, vou-lhe pedir para me falar sobre foi o que a Alexandra apresentou no início deste... Não encontrei informação. Pronto, isto foi um bocadinho inesperado. Pronto, eu vou-lhe perguntar o que é o SNI. Pronto, nós estamos, como sabem, estes agentes vão sendo treinados e nós estamos a treiná-lo e depois quando a plataforma estiver pública, com certeza que ele vai aprender também com a interação que vai estabelecer depois com os utilizadores. Portanto, bastou-me mudar aqui um bocadinho a formulação e ele já consegue, naquele conjunto de documentação que nós lhe disponibilizamos, identificar o que é o SNI e com certeza também saberá falar-me sobre o LIDAR. Não tão bem como o Paulo Patrício explicou, mas acho que é capaz de nos dizer aqui alguma coisa sobre o LIDAR. Sim, ainda conseguiu dizer qualquer coisa. Foi também agora uma das funções do Observatório, como vos tinha dito, é a monitorização, o apoio à monitorização do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e à elaboração dos relatórios sobre o estado do ordenamento do território que produzimos de 2 em 2 anos. Eu vou aqui mostrar-vos como é que nós, na monitorização deste programa, utilizamos os indicadores do Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo. Eu não vos tinha dito ainda, mas este observatório tem uma API. É uma API que, além dos utilizadores poderem descarregar todos os indicadores e os dados todos dos indicadores e as imagens dos mapas que criarem, etc., bastante clicar ali num botãozinho, nós temos ainda disponível uma API que permite que todos os dados que temos no observatório sejam reutilizados noutros sistemas. E é o que nós fazemos aqui precisamente para a monitorização do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Portanto, nós fazemos esta monitorização a partir, digamos, destas componentes, portanto, das dinâmicas territoriais, das iniciativas, que no fundo são o que é que as entidades que têm responsabilidades na execução do que estão a fazer, que iniciativas é que estão a promover para implementar este programa, o sistema de gestão territorial, naturalmente, e aqui nas dinâmicas territoriais nós temos uma ligação direta ao nosso observatório. E essa ligação direta permite que nós consultemos também aqui todos os indicadores que estão a servir para a monitorização deste programa. No caso, por exemplo, eu posso consultar, sei lá, por exemplo, aqui um da habitação, que é um tema premente, por exemplo, o valor mediano das vendas por metro quadrado de alojamentos familiares, e pronto, cá temos os dados que ele está a ler diretamente no observatório. Portanto, isto achamos que também é interessante e já agora um incentivo a que outras entidades que queiram, que achem relevantes os nossos indicadores, que os possam efetivamente reutilizar, recorrer a esta API e utilizar estes dados nos seus sistemas. Era tudo. Muito obrigada. Muito obrigada às três pelas vossas preciosas apresentações. Deixo aqui uma mensagem-chave. Efetivamente,
Estes dados geográficos constituem infraestruturas críticas para as políticas públicas mais informadas e integradas a nível territorial. Efetivamente, os dados abertos geram um valor público e um valor ainda mais público quando está orientado para as necessidades dos utilizadores e para as decisões públicas. Em nome da equipa multissetorial de monitorização da Replan, agradeço à Alexandra, à Isabel e ao Paulo pela sua colaboração e disponibilidade. E passo agora então a palavra à Ana Salvado para dizer umas últimas palavras. Obrigada. Tem som, Ana. Obrigada, em primeiro lugar, à DGT e estas preciosas apresentações que dão conta do manancial de recursos, de ferramentas, de informação reciclada que se disponibiliza a um público potencial muito alargado, e este ciclo de webinars e esta sessão em particular tentou precisamente ter esse objetivo, não é? Muito, muito concreto, de como os dados abertos, no caso da DGT, são usados para robustecer o próprio acompanhamento das políticas públicas e para fornecer a outros utilizadores também ferramentas e informação com esses propósitos. E, portanto, um agradecimento muito grande à Direção-Geral do Território, à Alexandra, à Isabel e ao Paulo pelas respectivas apresentações. Do lado da equipa multissetorial de monitorização, da qual a DGT é precisamente membro, queria apenas referir que este foi o primeiro momento desta equipa que procurou ter aqui uma iniciativa de capacitação também em formato online, e por isso mesmo esse formato permitiu que um maior número, certamente, de pessoas pudessem participar. O número a que atingimos ao longo deste ciclo foi bastante significativo, o número de participantes. Há pessoas que puderam assistir aos 3 webinars, o que é muito bom, até porque eles tinham uma lógica na sua sequência, embora fossem dinamizados por organismos distintos e, obviamente, com conteúdos também muito, muito distintos, mas no fundo temos aqui um pacote de informação relativamente coerente, e este número, como estava a dizer, é bastante expressivo. Nós conseguimos atingir cerca de 880 participações, no fundo, ao longo de 3 horas de 3 webinars. Agradecer também às pessoas que participaram e que se interessaram por este produto da equipa multissetorial de monitorização da Replan, e em nome da coordenação da equipa, que também esteve presente ao longo dos webinars, esperamos que tenha sido útil e encontrar-nos numa próxima oportunidade para outro tipo de reflexões que estão integradas precisamente no nosso plano de atividades para 2026. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.